Hoje, no seu programa de oração, nós iremos estudar uma dos milagres mais surpreendentes que Jesus fez no seu ministério. A história de alguém que esperou por muito tempo por uma cura, mais de 30 anos. Mas quando ele recebe essa cura, é de uma maneira tão surpreendente que ele não imaginava. Nós iremos ver como essa história traz aplicações para a sua vida e como pode te ajudar a entender um pouco mais os planos de Deus para você. Então fique conosco, pois o programa de oração só está começando. É um prazer ter você aqui conosco. Talvez você não me conheça da televisão, pois eu trabalho num outro departamento aqui da Novo Tempo, que é o departamento de web, conteúdos digitais. Mas eu sou o pastor William Tim e estou muito feliz de estar com você hoje. E como você já conhece o nosso programa, nós sempre começamos oferecendo um presente para você. Um presente que você não vai pagar nem pelo presente, nem pelo envio. Então é algo que vai com certeza edificar o seu estudo da Bíblia. E hoje eu gostaria de falar da instrutora bíblica virtual Esperança. Ela é nossa instrutora feita para ajudar as pessoas a estudarem a Bíblia de uma maneira muito fácil e simples pelo WhatsApp. Então, se você não conhece ela, eu vou dar uma dica fundamental. Você vai enviar Oi Esperança para o número 12 982000062 ou você vai acessar o site novotempo.com/esperanca. Você vai cair diretamente no WhatsApp dela e você só vai enviar Oi Esperança. Depois de você enviar, você vai selecionar a primeira opção, que é a opção de fazer um estudo da Bíblia. E vai ter várias opções de estudo ali dentro. Você vai selecionar a opção Bíblia Descomplicada. Procura lá pelos nomes dos estudos até encontrar essa opção, Bíblia Descomplicada. Esse estudo vai te ajudar a entender várias temáticas complicadas da Bíblia, mas de uma maneira muito simples. O que é exegese, o que é hermenêutica, vários termos que talvez você já ouviu falar e tem alguma dificuldade, você vai aprender de maneira muito simples pelo seu WhatsApp, através de vídeos, áudios, imagens. O estudo é bem diversificado. Então, é uma dica muito simples, envie Oi Esperança para o número 12 982000062 e já comece a estudar esse estudo chamado Bíblia Descomplicada. Vamos começar a nossa reflexão de hoje com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de parar a correria, de ouvir a Sua voz e os Seus conselhos da Sua palavra inspirada para nós. Que o Senhor possa nos iluminar, possa colocar o que nós precisamos aprender em nosso coração e nos ajudar para melhor te seguirmos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar a reflexão de hoje com uma história, talvez um exemplo para você. Se alguém chegasse para você algum dia e falasse que você iria receber uma grande bênção na sua vida, como você se sentiria? Ou como você reagiria? Talvez nós temos um grupo pequeno de pessoas, que são as pessoas mais calmas, que aguentariam pacientemente até receber essa bênção na vida deles. Nós temos o segundo grupo, que esse grupo eu acho que é maior do que o primeiro, que são dos curiosos, que gostariam de saber um pouco mais qual seria essa bênção, quando iria receber essa bênção. Essas pessoas teriam um pouco querendo ter mais informações sobre essa bênção que elas iriam receber. Mas nós temos talvez um terceiro grupo, e de outros mais, mas esse terceiro grupo eu acho que seria o mais numeroso dos nossos três, que seria o grupo dos ansiosos, os apressados. Beleza, eu vou receber uma bênção, mas quando vai ser essa bênção? Quando que eu vou receber isso? E talvez esse grupo diariamente iria acordar e pensar, será que eu vou receber essa bênção hoje? E viria numa constante expectativa até receber essa bênção. Isso porque promessas, elas são constantes. E o tempo de espera, muitas vezes, é necessário nessa promessa. E quando a gente fala sobre o tempo de espera, uma das histórias
talvez mais conhecidas, interessantes, que atrelam um pouco esse tempo de espera, mas também com a questão da oração, é de um pastor americano chamado George Miller. Em 1844, George Miller teve uma ideia e começa a orar por 5 amigos. Ele começa a orar pela conversão desses 5 amigos que estavam ou afastados ou nunca haviam aceitado a Cristo, e ele começa a orar diariamente por cada um deles. O primeiro desses 5 amigos, depois de 18 meses, ele se converte. George Miller fica muito feliz, mas continua orando pelos outros 4. Depois de 5 anos, finalmente, o segundo amigo dele se converte. Agora ele tem mais 3 e ele continua orando diariamente. Depois de 6 anos, o terceiro amigo de Miller finalmente se converte. Agora faltam 2. George Miller passa 52 anos da vida dele, todos os anos orando, e ele fala, inclusive, que todos os dias ele ora por essas 2 pessoas, filhos de um amigo da juventude. Ele ora pela conversão delas. E, infelizmente, George Miller passa a vida inteira, 52 anos, orando, e ele nunca vê a conversão dessas 2 pessoas. Mas, pouco tempo depois do falecimento de George Miller, essas 2 pessoas, elas finalmente se convertem. Ou seja, esse pregador, esse pastor passou a vida inteira orando em oração por essas 2 pessoas. Eu imagino a alegria que ele vai ter no céu quando finalmente encontrar que essas 2 pessoas também aceitaram a Cristo, depois de tanto tempo de oração. Mas a história que nós iremos estudar hoje é alguém que esperou muito tempo também, mas essa pessoa recebe a bênção em vida. Vamos abrir a Bíblia em João 5 e vamos ler os primeiros 11 versículos para a gente ter uma ideia dessa história. Abre a sua Bíblia, João 5, nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Diz assim, João 5, do versículo 1 ao versículo 11. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue sua maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." Na minha visão, essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. É uma das minhas histórias que particularmente mais fala comigo. Essa história simplesmente retrata um pecador, uma pessoa perdida, que talvez menosprezada por muitas pessoas, mas essa pessoa encontra a salvação. Alguém que a sociedade considerava talvez de uma categoria inferior, porque estava muitos anos enfermo, mas essa pessoa é salvo pela graça de Cristo. Essa pessoa representa bem o que é a graça de Jesus. A razão pela qual eu acredito que essa história ela é tão interessante tem a ver com os detalhes dela, o local, o contexto aonde Jesus realiza esse milagre. Imagina que nós estamos 1990 anos atrás, neste tanque, exatamente nesse lugar onde Jesus realiza esse milagre. Pessoas de Israel iam de todas as partes para serem curados nesse tanque. Ele era famoso, esse tanque, e razoavelmente grande, ele tinha um bom tamanho. Gente de cidades até perto de Jerusalém, elas vinham especialmente para esperar esse momento da cura. O contexto desse tanque é ainda mais antigo. Para a gente entender melhor, vamos voltar então mais tempo para entender como funcionava esse tanque. A gente precisa voltar na época do profeta Daniel na Babilônia. Nós temos Nabucodonosor, que conquista Israel, e ele leva alguns judeus para ali
para a Babilônia, e esses judeus, que eles eram pessoas mais elitizadas, agora eles vão ter uma imersão cultural de tudo que tem na Babilônia. E depois de 70 anos que eles estão lá, vários judeus agora, eles começam a voltar para Israel, especialmente para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Depois que os persas haviam já conquistado ali a Babilônia, e os persas então aceitam com que os israelitas voltem para Israel e reconstruam a cidade. Essa construção vai demorar centenas de anos. Até porque quando Jesus ele volta, o templo que havia começado a ser construído naquela época ainda não havia sido terminado de construir. Mas naqueles anos seguintes começa então a entrar muito paganismo com Israel. Aqueles judeus que eles voltam, alguns eles voltam de fato para reconstruir o templo, mas pessoas moravam ali. E outros judeus já estavam tanto tempo, eram a terceira geração que agora voltam adorando outros deuses. E eles começam a construir vários templos pagãos dentro de Israel. Muitos deuses gregos e romanos agora eles ganham importância na cidade. O que isso traz muita raiva para esses judeus que ainda eram cristãos, que ainda criam em Deus e que haviam construído o templo. Então começa a ter várias disputas de poder ali na cidade. E o tanque de Betesda era parte de um templo a um deus chamado Serapis ou Asclépio. É o mesmo nome para esse deus. O deus Serapis era famoso por curar pessoas através da água. E essa é a razão pela qual Betesda significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda fazia parte então desse templo pagão. Algumas escavações nesse tanque encontraram várias evidências de que aquele tanque realmente, de fato, fazia parte de um templo pagão dentro de Jerusalém. Nós temos, por exemplo, mesas, lugares para sacrifícios, utensílios. Tudo isso apontava que, de fato, aquele templo era um lugar dentro de Jerusalém utilizado para adoração pagã. Havia templo desse deus em muitos outros lugares. O deus Serapis era um dos deuses mais famosos daquela época. E por conta disso, vários países influenciados especialmente pela cultura grega e romana adoravam esse deus. Às vezes faziam versões com outros nomes, mas para o mesmo deus. Esse deus era mostrado nas estátuas sempre com uma cobra enrolada no bastão. E aí talvez venha um símbolo que você já conhece, você pode até pesquisar caso você não conheça, que é o símbolo da medicina, que é o deus Serapis com uma cobra enrolada no bastão. Serapis era um deus sincretista, porque várias culturas adoravam esse deus de maneira diferente. Resumindo, Serapis era um deus pagão, o tanque de Betesda era um lugar pagão dentro de um templo pagão dentro de Jerusalém. Nós sabemos que a cura que acontecia ali não era uma cura real, ou pelo menos não vinha de Deus. Era apenas uma crendice popular, como tantas outras que haviam na época e que a Bíblia acaba retratando. Você tem uma muito conhecida quando os discípulos estão ali num barco, vem uma tempestade e falam: quem está vindo aqui? Quem é esse ser vindo aqui? Será que é um fantasma? Mas na verdade era Jesus. Eles não acreditavam em fantasmas, mas essa era uma crendice popular também de impérios pagãos que agora eles começavam a crer. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o versículo 4, ele está entre colchetes. E o que quer dizer esse versículo 4 em colchetes? A maioria das traduções, até alguns anos atrás, estavam em colchetes. Agora algumas não estão. Mas toda vez que você ter um texto bíblico entre colchetes, quer dizer que esse texto foi acrescentado depois. Quando um copista, as pessoas que copiavam a Bíblia, estava copiando para um pergaminho, eles falavam: eu acho que esse contexto, as pessoas que forem ler de outras épocas e lugares não vão entender. Então ele colocava o colchetes e colocava uma explicação para que as pessoas entendessem a crendice da época. E é por isso que a maioria das traduções da Bíblia estavam com essa explicação adicional. Mas essa era uma tradição pagã do tanque de Betesda. O Espírito de Profecia fala que haviam várias histórias, e historiadores também, eles mencionam que era apenas uma tradição que as pessoas ali tinham. Nós sabemos através da Bíblia que essa não é a maneira como Deus demonstra sua misericórdia. Deus demonstra sua misericórdia através da graça e não através dos nossos próprios méritos, não de quem chega antes, mas de quem aceita ser abençoado por Deus.
Qual seria o sentido de, tecnicamente, a pessoa com mais propensão a cair no tanque fosse a que recebesse a bênção? Não faz muito sentido. Então, se esse lugar e essa movimentação na água não eram de Deus, pode surgir algumas perguntas. Primeiramente, como é que as pessoas, inclusive o homem, ficavam por tantos anos lá esperando que fossem curados? Existem algumas explicações para essa, mas talvez nenhuma explicação seja definitiva. A primeira é que essa era um ato do inimigo, dentro de Jerusalém, na época de Jesus. E talvez o inimigo operasse milagres ali para que as pessoas desviassem a atenção. Para mim, essa é a melhor explicação. Existe uma outra que falam que haviam muitas doenças de pele e as pessoas não tomavam banho naquela época. O simples fato de você pular e mergulhar numa água limpa já ajudava muitas das doenças que as pessoas tinham. Doenças de pele, doenças de bactérias ali, aquele efeito da água refrescante já ajudava. E existe uma terceira explicação de que o local tinha um efeito psicológico. Era tanta bagunça ali a água que quando as pessoas pulavam, algumas achavam que tinha sido a primeira, voltavam se sentindo melhor, mas era um efeito puramente psicológico. Como as águas então se mexiam naquele lugar? Simples, haviam 2 pavilhões grandes, compartimentos com água, e no meio havia um vão com ar. Quando um pavilhão se enchia e trazia a água para o outro pavilhão, aquele lugar com ar, ele passava aquele ar pela água e agitava a água para sair. Basicamente, se você já foi para uma praia ou uma bermuda e você é um homem e usa ali uma bermuda na sua praia, na piscina, e você, quando entra, tem uma bolha de ar ali que sai, é basicamente o mesmo princípio que fazia com que a água se agitasse. Por isso, depois de um tempo, começaram nesse templo pagão, a acreditar que aquilo havia sido agitado pelos deuses, e daí vem a crendice popular. No Brasil, nós temos várias crendices populares também. Passar debaixo de escada, gato preto. Acreditam que essas coisas dão azar, mas nós sabemos que não dão. Não dão, são apenas crendices populares. Mas essa era uma crendice daquela época. E por isso várias pessoas traziam pessoas enfermas, parentes e ficavam por lá por vários anos. Pessoas ricas compravam servos e esses servos ficavam perto das pessoas para que quando a água agitasse, eles jogassem. Pessoas mais pobres, sem amigos, muitas vezes ficavam mais longe, mas todos ficavam lá. Relatos falam que muitas vezes algum familiar ia lá para ajudar alguma pessoa, mas o tempo ia passando, essa pessoa ia embora e deixava aquele doente sozinho ali sofrendo. O inverno naquela região é muito fria e se você conhece, sabe que Jerusalém muitas vezes neva até o inverno. E por isso eles colocam uma proteção em cima para ajudar no inverno, mas também no calor. Muitas pessoas estavam naquele lugar. Pessoas doentes e todo tipo de problema. E por isso o cheiro daquele lugar era terrível. Era muito ruim. A situação era crítica, as pessoas faziam suas necessidades básicas naquele lugar mesmo, não eram limpadas por muito tempo, algumas pessoas faleciam e o corpo ficava naquele lugar por um tempo. O cheiro desse lugar era horrível. Alguns outros historiadores falam que havia algumas árvores em volta e às vezes uma árvore caía na água e as pessoas ali, sem saber o que estava acontecendo, achavam que era o anjo agitando e pulava todo mundo naquela piscina. E muitas pessoas que pulavam não conseguiam sair. Aquele tanque tinha 20 metros de profundidade, 46 metros de largura por 92 de comprimento. Era um tanque grande, muitas pessoas pulavam e não conseguiam sair. O tanque de Betesda era um lugar triste de uma falsa esperança. E eu fico imaginando Jesus, a água da vida, a fonte de cura, que não apenas curava, mas sanava a necessidade de água pelas pessoas. Eu imagino ele andando ali por Jerusalém e as pessoas, em vez de estarem com ele, procurando a cura naquele tanque, aquela falsa cura. O lugar era uma bagunça. E essa é a realidade e o contexto de quando Jesus veio ao tanque de Betesda. Nós não temos muitas informações sobre aquele homem. Apenas sabemos que era um paralítico de bom coração que estava há 38 anos naquele tanque esperando uma cura. O milagre recebido não foi o que aquele homem esperava. Ele queria ajuda para cair nas águas. Ele queria que talvez Jesus ajudasse ele a cair nas águas. Mas Jesus simplesmente ignora o que ele pede. Jesus ignora a lógica do tanque, ignora o pedido daquele homem e dá algo muito maior para ele.
Isso nos mostra que dificilmente nossos planos serão os melhores para nós mesmos. Nosso conhecimento é finito e limitado. E é por isso que nós estamos constantemente fazendo péssimos planos e esperando a concretização dessas péssimas escolhas. Mas 3 aspectos dessa história eu acho que são fundamentais. O primeiro é que nós podemos esperar pelas coisas erradas. Aquele homem esperava por 38 anos, mas esperava a cura errada. Esperava um milagre errado. Ele poderia passar mais 38 anos esperando, a vida inteira esperando ser curado pelas águas, mas jamais seria curado. Porque não tinha a ver com o tempo que ele estava esperando, mas o que ele estava esperando. Existem na Bíblia muitas pessoas que esperavam coisas diferentes do que recebem. Especialmente no ministério de Jesus, eles esperam por coisas que são piores, mas na perspectiva deles, eles acham que é melhor. Alguns capítulos adiante, nós temos, por exemplo, no próprio livro de João, nós temos Maria e Marta, que esperam Jesus para curar Lázaro. Jesus ignora aquela espera. E quando ele vem, Lázaro já está morto há 4 dias, ele ressuscita Lázaro, algo muito maior do que simplesmente uma cura. Os discípulos, em vários momentos, até o fim da vida de Jesus, esperam que Jesus vire o rei. Você pode ver eles brigando para que tenha um lugar de destaque quando Jesus virasse um rei. Mas, na verdade, Jesus ignora essa espera e, na verdade, traz salvação para eles, algo muito maior do que simplesmente ser um rei de Israel. Nós temos os discípulos no caminho de Emaús que também não entendem e estão esperando algo que Jesus não vai entregar, esperando que talvez vão ter ali um cumprimento de uma profecia, mas eles esperam também por algo errado e Jesus tem que corrigir eles para que eles entendam que a espera deles, na verdade, já era em vão, porque Jesus já havia ressuscitado. Talvez o nosso problema, talvez o seu problema não seja a espera, mas estar esperando por algo errado. Algo que talvez Jesus prometeu e você está esperando, mas talvez você não tenha entendido a promessa de Deus da maneira correta. Muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus, mas não necessariamente o que nós estamos esperando é o melhor que aconteceria para a nossa vida. Ficamos frustrados porque Deus não cumpre a nossa espera, mas na verdade Deus está nos abençoando, não entregando o que nós estamos esperando. Imagine naquele tanque se Jesus, quando chega perto daquele homem, fala: vamos esperar a água se movimentar aqui. E quando a água se movimenta, Jesus vai lá e joga aquele homem naquele tanque. Aquele homem cairia e voltaria talvez mais cético ainda, esperando que aquele lugar fosse um lugar sagrado, que aquela água fosse sagrada e que Jesus fez um bom trabalho ali. Mas por Jesus não dar o que aquele homem estava esperando, Jesus impacta a vida dele e de todas as pessoas que têm contato com ele depois. O segundo aspecto é que a espera pode nos fazer acostumar com a dor. Esse ponto, ele é horrível, mas ele é muito real. Jesus começa fazendo uma pergunta para aquele homem e você tem ali no versículo 6. Você gostaria de ser curado? Parece até uma pergunta um pouco superficial, não é mesmo? Aquele homem está 38 anos esperando por uma cura. Deixa alguém falar assim: você gostaria de ser curado? Mas na verdade é uma pergunta profunda que Jesus várias vezes faz essa pergunta. Você tem, por exemplo, no Éden, quando Deus pergunta: onde estão vocês? Será que Deus não sabia? Para Pedro ele pergunta: tu me amas? Para os discípulos que haviam abandonado tudo, estavam seguindo ele e passando por momentos de dificuldade, sem lugar, longe da família, ele pergunta: o que vocês acham que eu sou para você? São perguntas que Jesus faz para pessoas que muitas vezes largaram tudo. Mas Jesus faz essa pergunta. Para o cego de Jericó, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? São perguntas muito simples que Jesus faz, mas são perguntas extremamente complexas. Porque aquele homem estava esperando por 38 anos. O que era ruim talvez havia se tornado uma rotina. Tanto que o pedido não é nem pela cura, mas um pedido de ajuda para ser empurrado, que aquele homem vai pedir. Mas essa realidade também é a nossa realidade. Isso acontece com muita gente. Muitas vezes nós esquecemos que aqui na Terra não é nosso lar. Nós fazemos planos, fazemos metas, objetivos e esquecemos que a Terra é apenas um lugar de passagem.
Não tem nada de errado em você planejar coisas nessa vida. Só que o problema é quando esses planejamentos acabam tirando o foco de que aqui é só um tempo passageiro. Um dos capítulos mais tristes da Bíblia é Números 32. É um capítulo que depois de vários anos dos judeus ali atravessando, os israelitas atravessando todo o deserto, finalmente vão chegar na Terra Prometida. O que acontece? Eles olham uma tribo e falam, a tribo de Ruben, Gad e Manassés, falam, olha, interessante entrar aqui, mas eu acho que a gente vai ajudar vocês a lutarem, mas vamos ficar aqui no deserto mesmo. E você pensa, 40 anos de espera, para que finalmente, quando estão para entrar na Terra Prometida, eles desistem e vão morar no deserto? Fazer planos nessa terra, esquecer do céu, é como você entrar num ônibus, uma longa viagem, tem uma parada no meio para as pessoas irem no banheiro. Você tira a sua mala e fala, quer saber? Eu vou morar nessa parada. Não vou chegar no meu destino final. Não faz sentido. Mas infelizmente, espiritualmente, estamos constantemente fazendo isso. Fazendo planos como se a nossa vida se resumisse apenas a essa vida aqui na terra. Se você não almeja o céu como você almeja outra coisa, talvez não está sendo curado. E nós vamos agora para o terceiro e último aspecto. A vida feliz após a espera. O homem termina com todo mundo surpreso pela felicidade dele. Os judeus ali começam a interrogar ele e acontece algo que acontece várias vezes no livro de João. Jesus faz um milagre e fala, não fala para ninguém. Mas as pessoas saem tão felizes que elas saem correndo e contando para todo mundo. E ali acontece mais uma vez. Ele não conseguiu ficar calado. A emoção de ser salvo, de encontrar Jesus é tão grande que ele não consegue conter para ele mesmo. Um aspecto importante da nossa jornada cristã é sermos alegres e entender que estamos esperando agora a volta de Jesus. Mas toda essa espera fará muito sentido muito em breve. A nossa alegria de hoje é sabendo que em algum momento Jesus vai voltar e essa espera irá acabar. A alegria de olhar para a palavra de Deus é entender que nós estamos em um relacionamento genuíno com Deus. Nós estamos agora vivendo com Deus, mas infelizmente à distância. Mas logo, logo iremos encontrar Ele e viver feliz. Se você está esperando por alguma coisa, eu gostaria de te falar que não importa o que você está esperando, espere em Deus e faça uma oração. Senhor, eu estou esperando por isso, mas se isso não for de acordo com a Tua vontade, mude meus pensamentos, mude a minha espera e me faça entender que os Seus planos são maiores do que os meus. Às vezes você vai esperar por muitos anos, talvez até como aquele homem, 38 anos esperando por algo. Mas se você esperar a coisa certa, em Cristo, saiba que essa espera valerá a pena. Eu gostaria de terminar com você hoje com uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa bênção de saber que nós temos um Deus que nos ama. Por favor, Senhor, realize seus planos em nossa vida. Faça com que, se essa espera não for de algo que o Senhor quer para a nossa vida, tire isso do nosso coração, coloque outros planos, mas faça com que nós possamos esperar, acima de tudo, a sua volta. Possamos nos preparar para que, assim como aquele homem, nós possamos encontrar contigo e ter a certeza que esse é o Deus em quem a nós aguardamos. Esteja conosco, abençoando cada pessoa do outro lado, que possa sentir que tem um relacionamento genuíno contigo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.